Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. Hoje vamos fazer um mergulho profundo em um dos pilares do pensamento ocidental, a República de Platão. Temos aqui trechos dessa obra que é fundamental. Oi, que ótimo tema. Nossa missão aqui é tentar extrair as ideias mais potentes de Platão sobre o que é justiça, como seria um estado ideal, a natureza da nossa alma e, claro, o lugar da filosofia nisso tudo. Uma viagem tanto. É uma viagem pela mente de um gigante. Então vamos começar a desembrulhar isso. Exato. E é importante a gente notar que a República não é só um tratado político, né? É bem mais que isso. Ah, com certeza. É uma investigação profunda sobre ética, sobre como a gente conhece as coisas, a epistemologia e sobre a própria condição humana, no fundo. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, né? Parece simples, mas, nossa, o que é justiça e, mais importante talvez, por que vale a pena ser justo? Essa grande questão que guia o livro todo. E a conversa começa de um jeito quase casual, né? Sócrates com o idoso Céfalo falando sobre envelhecer, sobre riqueza. Isso. Céfalo sugere que ser rico ajuda a ser justo, sabe? Tipo, não dever nada a ninguém, dizer a verdade, coisas assim. Parece razoável. Mas aí vem Sócrates no seu estilo. Sempre ele, né? E já lança a primeira dúvida. Tá, mas seria justo devolver uma arma para um amigo que, sei lá, enlouqueceu? Só porque você deve a ele? Boa pergunta. Aí você vê que a definição de Céfalo, dizer a verdade e devolver o que se deve, já não parece tão simples assim. É o método socratiano em ação, né? Desmontando essas definições que parecem fáceis na superfície. E depois entra o filho dele, o Polemarco. Sim, Polimarco tenta ajudar o pai. Ele traz aquela ideia mais comum, talvez. Justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. O que também parece fazer sentido inicialmente. Parece. Mas Sócrates logo questiona. Primeiro, como a gente sabe quem é realmente nosso amigo e quem só parece ser? E segundo, será que a função do homem justo é, em algum momento, causar o mal a alguém, mesmo que seja um inimigo? Fazer o mal não tornaria essa pessoa pior? Complica, né? Complica. A justiça deveria melhorar as pessoas, não piorar. E aí o debate pega fogo com a chegada do Trasímaco. Trasímaco. Ele entra na conversa de forma bem abrupta, né? Quase irritado com a discussão. Totalmente. E ele lança a definição que talvez seja a mais famosa e a mais provocadora do livro. Que é? Justiça é simplesmente a conveniência do mais forte. Quer dizer, quem está no poder faz as leis para se beneficiar e ser justo é só obedecer essas leis. Ponto final. É uma visão bem cínica, né? Mas muito poderosa. E Sócrates? Bom, ele não deixa barato. Como ele responde a isso? Ele primeiro usa um argumento um pouco mais técnico, mostrando que os governantes podem errar ao fazer leis, criando regras que acabam prejudicando a eles mesmos. Se a justiça é obedecer, então seria justo fazer algo não conveniente ao mais forte. Uma contradiçãozinha ali. Exato. Mas o argumento principal dele é mais profundo, eu acho. Ele compara o governante a um artesão, a um profissional. Tipo um médico ou um piloto de navio? Certo. E qual a lógica? A verdadeira arte, a verdadeira habilidade, segundo Sócrates, ela sempre visa o bem daquilo que ela serve. O médico busca a saúde do paciente, não o próprio lucro como o fim da medicina em si. O piloto busca a segurança dos marinheiros e da carga. Entendi. A arte serve ao objeto dela. Isso. Portanto, a arte de governar por si só, ela deveria buscar o bem dos governados daqueles que são o objeto dela, não o bem do próprio governante. Nesse sentido, a justiça, como arte de governar, visaria o interesse do mais fraco, do governado, e não o do mais forte. Uma bela virada no argumento do Trasímaco. Mas a discussão não para por aí, né? De jeito nenhum. Os irmãos do próprio Platão, Glauco e Adimanto, eles entram na conversa. Eles acham que Sócrates venceu Trasímaco, mas não defendeu a justiça de verdade. Como assim? Eles querem que Sócrates prove que a justiça é boa em si mesma.
pela sua própria natureza. E não só pelas recompensas que ela traz, tipo boa reputação ou prêmios dos deuses. Ah, eles querem ir mais fundo, querem o valor intrínseco da justiça. Exatamente. E para colocar o desafio de forma bem forte, Glauco conta aquela história fantástica. O anel de Giges. Adoro essa parte. É ótima, né? Um pastor encontra um anel mágico que o deixa invisível. E aí? A pergunta de Glauco é: se um homem perfeitamente justo e um homem totalmente injusto tivessem cada um anel desses, eles agiriam de forma diferente ou ambos usariam o poder para fazer o que quisessem sem medo de serem pegos? Ele sugere que não agiriam diferente. Exato. Ele sugere que a gente só é justo por obrigação, por medo das consequências. Que a justiça seria, na verdade, só um tipo de contrato social para a gente não sofrer a injustiça dos outros. Ninguém seria justo por vontade própria se pudesse ser injusto sem punição. É um argumento forte contra a justiça por si só. Eu Adimanto, irmão dele. Adimanto reforça isso. Ele diz: olha, desde criança a gente ouve pais, poetas, todo mundo elogiando a justiça. Mas eles elogiam o quê? A boa fama que ela traz, as vantagens, as recompensas no além. Ninguém fala que ela é boa para a alma, independentemente de tudo isso. Isso. Ninguém elogia a justiça em si. O desafio para Sócrates fica enorme. Prove que ser justo é bom para a alma. Mesmo que você seja odiado, torturado, considerado injusto por todo mundo. Enquanto o injusto que consegue manter uma forma de justo recebe todas as honras e vantagens. Nossa, que sinuca de bico para o Sócrates. Como ele sai dessa? É um desafio monumental. E para responder, Sócrates propõe uma estratégia bem engenhosa. Ele diz: olha, é difícil enxergar a justiça numa coisa pequena como a alma individual. Vamos fazer o seguinte, vamos examinar a justiça em letras garrafais. Ou seja, Na cidade, na polis. Vamos construir em palavras uma cidade ideal, perfeitamente justa, para ver como a justiça funciona lá. Depois, a gente volta e vê se encontra a mesma estrutura na alma. uma analogia em grande escala. Inteligente. E como começa essa cidade ideal, a Calípolis? Começa pela necessidade mais básica. As pessoas se juntam porque ninguém é autossuficiente. E aí entra o princípio fundamental, a especialização. Cada um faz o que sabe fazer melhor. Exatamente. Cada pessoa deve fazer a tarefa para a qual tem mais aptidão natural. Tem o agricultor, o construtor, o tecelão, cada um focado no seu. E isso gera eficiência, imagino. Gera eficiência e as necessidades básicas são supridas. Mas logo a cidade cresce, surgem mais necessidades, inclusive de luxos, e eventualmente a necessidade de defender o território e de administrar a cidade. Aí que entram os guardiões. Precisamente, surge a necessidade de uma classe especializada em proteger e governar a cidade, os guardiões. E a educação deles se torna um ponto central. Ah, sim. A educação deles é algo bem particular, né? Muito particular. Uma combinação super rigorosa de ginástica para o corpo, para a coragem, para a resistência. E música, que para eles era bem mais amplo, certo? Isso, incluía poesia, harmonia, ritmo, tudo para formar a alma, buscando moderação, equilíbrio, amor pelo belo. Mas com um detalhe crucial. A famosa censura platônica. Exatamente. Platão, falando por Sócrates, propõe uma censura bem severa das histórias que eram contadas na época, principalmente as de Homero e Hesíodo. O que ele queria tirar... Tudo que mostrasse os deuses como imorais, mentirosos, briguentos, que mudam de forma, que causam o mal. Nada disso. Os deuses deveriam ser modelos de perfeição. E os heróis também. Nada de heróis lamentando a morte excessivamente ou tendo ataques de riso descontrolados. A ideia era moldar o caráter desde cedo com exemplos positivos. Totalmente. A representação dos deuses e heróis tinha que ser exemplar. Ele chega a defender o uso de mentiras nobres ou mitos fundadores pelo Estado. Como o mito dos metais? Esse mesmo. Contar aos cidadãos que, ao serem criados, Deus misturou ouro na alma daqueles destinados a governar, prata nos auxiliares, guerreiros, e bronze ou ferro nos artesãos e agricultores. Para justificar a hierarquia social e fazer todo mundo aceitar seu lugar. Isso, e para promover a unidade,
A ideia de que todos são irmãos da Terra, mas com funções diferentes e naturais. E além dessa educação controlada, o estilo de vida dos guardiões também era radical, né? Completamente radical para a época. Sem propriedade privada nenhuma, eles viveriam em comunidade, comeriam juntos em refeitórios comuns, Sem dinheiro próprio. receberiam apenas o sustento necessário dos outros cidadãos como um salário pela sua função de proteger a cidade. Nada de acumular riquezas. E qual o objetivo disso tudo? Evitar a principal fonte de corrupção e divisão, o interesse privado. Se eles não têm bens, não têm por que governar em benefício próprio ou brigar por riquezas. O foco seria totalmente no bem comum. Uma dedicação exclusiva ao Estado. Exato. Com a cidade assim estruturada, com essas três classes, os governantes filósofos no topo, os de alma de ouro, após a educação completa, os guardiões guerreiros prata e a classe produtora, bronze e ferro, Sócrates finalmente consegue identificar as virtudes cardeais na cidade. Que são aquelas 4, né? Sabedoria. Sabedoria, que reside na pequena classe dos governantes filósofos, que sabem o que é melhor para a cidade como um todo. Coragem. Coragem, a virtude principal dos guardiões guerreiros, que sabem o que deve e o que não deve ser temido, mantendo a defesa da cidade e suas leis. Temperança ou moderação. A temperança é interessante. Ele a descreve como um acordo harmonioso que perpassa todas as classes. É o consenso sobre quem deve governar e quem deve ser governado. É o controle das paixões inferiores pelas superiores em toda a cidade. E, finalmente, a justiça. O que é a justiça na cidade, então? Depois de achar as outras três, a justiça é o que sobrou, mas também o princípio que tornou tudo isso possível. Cada classe, e dentro de cada classe, cada indivíduo, fazer a sua própria tarefa, aquela para a qual é mais apto por natureza, sem interferir na tarefa dos outros. Então a justiça é a própria especialização funcionando perfeitamente. Exatamente. É o princípio organizador fundamental da cidade. Cada um no seu quadrado contribuindo para o todo. Essa é a justiça em letras garrafais. Ok, encontramos a justiça na cidade. Agora, como ele volta para o indivíduo, para a alma? Agora vem a parte genial da analogia. Sócrates argumenta que assim como a cidade tem 3 classes principais, a nossa alma individual também tem 3 partes. Que espelham as classes da cidade. Precisamente. Ele propõe que existe em nós, primeiro, a parte racional, o logisticon, nossa capacidade de pensar, calcular, aprender, buscar a verdade. Essa corresponderia aos governantes filósofos. Certo. A segunda? A parte irascível, ou impetuosa, o taimoides. É o nosso espírito, nossa garra, nosso senso de honra, a indignação justa, a coragem. Essa parte tende a se aliar à razão e corresponderia aos guardiões guerreiros. Tente o epitimeticon. Essa é a sede dos nossos desejos: fome, sede, desejo sexual, ânsia por dinheiro, os apetites básicos. Corresponderia à classe produtora. Então, se a estrutura é a mesma, a justiça na alma segue a mesma lógica da cidade. Exatamente. A alma de uma pessoa é justa quando cada uma dessas 3 partes cumpre a sua função e não interfere na das outras. Ou seja, A razão deve governar, com sabedoria. A parte irascível, o espírito, deve ser sua aliada, fornecendo coragem e energia para seguir os ditames da razão e controlar os apetites. E a parte apetitiva deve obedecer, ser moderada. e isso é ser justo, ter essa harmonia interna. Para Platão, sim. Ser justo é ter uma alma saudável, ordenada em harmonia interna. A injustiça, por outro lado, é a desordem, a rebelião das partes inferiores contra a razão, uma espécie de guerra civil dentro da alma. Então, essa é a resposta definitiva para Glauco e Adimanto. Exatamente. A justiça é boa em si mesma porque ela é a saúde da alma, a sua condição natural e ótima. Ser justo é ter uma alma funcionando bem. Ser injusto é ter uma alma doente e em conflito. A felicidade verdadeira só seria possível para a alma justa. Ufa, que argumento elaborado. Mas ele não para por aí, né? Depois de definir a justiça, ele introduz umas ideias ainda mais chocantes. As tais 3 ondas.
Ah, sim, as 3 ondas de paradoxo que Sócrates temia que pudessem afogar o argumento dele em incredulidade e ridículo. São as propostas mais radicais para a cidade ideal, especialmente para a classe dos guardiões. Qual é a primeira onda? A primeira é a ideia da igualdade de funções para homens e mulheres na classe dos guardiões. Como assim? Ele argumenta que, embora homens e mulheres tenham naturezas diferentes em alguns aspectos, como força física média ou papel na reprodução, essas diferenças não são relevantes para todas as funções. Se uma mulher tiver a alma e as aptidões necessárias, inteligência, coragem, ela deve receber a mesma educação que os homens guardiões e exercer as mesmas funções, incluindo governar e guerrear. Nossa, isso é muito à frente do tempo dele. Revolucionário mesmo. Sem dúvida. Ele basicamente diz que a diferença de sexo não implica necessariamente diferença de aptidão para as tarefas mais importantes da cidade. O que importa é a natureza da alma, não o corpo. Incrível. E a segunda onda? Essa é ainda mais polêmica, né? Essa talvez seja a mais chocante de todas, para os valores tradicionais e até modernos. A proposta da comunidade de mulheres e filhos, para a classe dos guardiões. Abolir a família tradicional? Para os guardiões, sim. Nada de casamentos permanentes ou famílias privadas. As uniões seriam temporárias, arranjadas pelo Estado em festivais específicos. Arranjadas como? Sócrates sugere um sistema de sorteios, mas manipulados pelos governantes, para garantir que os melhores, mais aptos, procriem com os melhores, visando uma espécie de eugenia, melhorar a raça dos guardiões. Que coisa. E os filhos? Os filhos seriam imediatamente separados dos pais ao nascer e criados em creches comunitárias por amas especiais. Ninguém saberia quem é seu filho biológico, nem quem são seus pais. Mas por quê? Qual o objetivo dessa medida tão drástica? O objetivo final é a unidade máxima da cidade. Eliminar o meu e o não meu. Se todos os guardiões da mesma geração se consideram irmãos e irmãs e tratam todos da geração dos pais como pais e mães e todos da geração dos filhos como filhos, a coesão seria total. Ninguém teria lealdades familiares privadas que pudessem entrar em conflito com o bem comum. A cidade seria como uma grande família. Entendo a lógica da unidade, mas é uma ideia bem radical. E a terceira onda? A maior de todas. A terceira onda é a mais famosa e talvez a mais central para a filosofia política de Platão. A afirmação de que a cidade ideal, ou qualquer cidade que se aproxime dela, só se tornará realidade quando os filósofos forem reis. Ou quando os reis e governantes atuais se tornarem verdadeiros filósofos. Ou seja, o poder político e a sabedoria filosófica precisam se unir na mesma pessoa. Mas aí surge a pergunta: quem é esse filósofo para Platão? Não é qualquer pessoa que gosta de pensar, certo? De jeito nenhum. Platão faz uma distinção muito clara. O verdadeiro filósofo não é o filodoxo, o amante da opinião, doxa. Aquele que gosta de espetáculos, de ouvir coisas novas, que se apega às múltiplas coisas belas que vemos e ouvimos. Esse seria o amante das aparências. Isso. O verdadeiro filósofo, filosófos, é o amante da sabedoria, Sofia, aquele que ama a verdade em si mesma, que busca conhecer a essência única e imutável por trás das aparências múltiplas e mutáveis. É aí que entra a teoria das formas ou ideias. Exatamente. O filósofo é aquele capaz de apreender com a inteligência as formas eternas e perfeitas, a justiça em si, a beleza em si, a igualdade em si, que são a verdadeira realidade. Enquanto o mundo que percebemos com os sentidos é apenas um mundo de cópias imperfeitas dessas formas. E a forma mais importante de todas seria? A ideia do bem. Ela é a fonte de toda a existência e de toda a inteligibilidade das outras formas. Assim como o sol, na analogia que ele usa, é a fonte da luz que nos permite ver e da vida para as coisas visíveis. Conhecer o bem é o objetivo último da filosofia. E é para explicar isso que ele usa a famosa alegoria da caverna, né? Precisamente. A alegoria da caverna, no início do livro 7º, é talvez a imagem mais poderosa de toda a filosofia ocidental. Pode nos relembrar rapidinho, é sempre bom ouvir. Claro, imagine prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna desde que nasceram. Eles só conseguem olhar para a parede à frente. Atrás deles, há uma fogueira
e um caminho por onde passam pessoas carregando objetos, cujas sombras são projetadas na parede que os prisioneiros veem. E para eles as sombras são a única realidade. Exatamente. Eles nem imaginam que existem objetos reais, muito menos o mundo lá fora. Agora imagine que um desses prisioneiros é libertado e forçado a se virar. A ver os objetos, a fogueira, seria doloroso, confuso. E se ele for arrastado para fora da caverna? Pior ainda, a luz do sol o cegaria no início. Seria um processo gradual e difícil até ele conseguir ver as coisas reais, primeiro os reflexos, depois os objetos, a lua e as estrelas, e por fim o próprio sol. E o sol representa? O sol representa a ideia do bem. O mundo fora da caverna é o mundo inteligível das formas. A subida para fora da caverna é a jornada da alma na educação filosófica, saindo do mundo das ilusões e opiniões, sombras, para o mundo do conhecimento verdadeiro, formas e o bem. Uma metáfora incrível para a educação e a busca pela verdade. Mas o filósofo que sai da caverna, que contempla o bem, ele não pode simplesmente ficar lá fora, né? Não pode, segundo Platão. Esse é um ponto crucial. Ele tem o dever moral de voltar para a caverna. Voltar para as sombras. Por quê? Para governar e para tentar libertar os outros prisioneiros, compartilhar o conhecimento que adquiriu. Mesmo que eles não acreditem nele, o achem louco ou até tentem matá-lo, uma clara alusão ao que aconteceu com Sócrates. É uma tarefa ingrata, então. Muito ingrata, mas necessária. E para preparar alguém para essa tarefa de ver o bem e voltar para governar, Platão descreve um currículo educacional extremamente rigoroso e longo para os futuros filósofos reis. Que envolveu o quê? Começa com aritmética, geometria plana e sólida, astronomia, o estudo do movimento ordenado dos céus e harmonia, o estudo das relações numéricas nos sons. Todas essas ciências treinam a mente a se afastar do sensível e a pensar abstratamente. E o ápice dessa educação? O ápice é a dialética, a arte da discussão filosófica rigorosa, do questionamento sistemático que permite ascender das hipóteses aos princípios primeiros, até alcançar a própria ideia do bem. Só depois de anos estudando dialética e de experiência prática no governo é que alguém estaria pronto para ser um filósofo rei. Um caminho longo e árduo. Mas Platão reconhece que mesmo essa cidade perfeita, a Calípolis, não duraria para sempre. Certo? Ele fala sobre a decadência? Sim. Nos livros 8 e 9, ele faz uma análise fascinante e um tanto pessimista de como até mesmo a cidade ideal estaria sujeita à decadência. Ele descreve um ciclo de degeneração dos regimes políticos que corre em paralelo com um ciclo de degeneração do tipo de alma dominante em cada regime. Como começa essa decadência? Começa por um erro dos governantes no cálculo do número nupcial, um cálculo complexo que determinaria os momentos certos para a procriação dos guardiões. Esse erro levaria ao nascimento de uma geração de guardiões menos apta. E a partir daí? A aristocracia, governo dos melhores, dos filósofos, começa a ruir. Exato. A primeira forma de degeneração é a timocracia. Governo baseado na honra. Isso, como Esparta, que Platão admirava em certos aspectos. O foco muda da sabedoria para a honra militar, a ambição, a competição. O homem timocrático ainda tem algumas virtudes, mas já começa a amar secretamente a riqueza e o poder militar. A parte irascível da alma começa a dominar. E depois da timocracia? Vem a oligarquia, o governo baseado na riqueza. Uma linha é traçada na cidade. Só os ricos podem governar. A cidade se divide em duas, a cidade dos ricos e a cidade dos pobres, em conflito constante. E a alma oligárquica? É dominada pelo desejo de acumular dinheiro. O homem oligárquico é avarento, trabalhador, mas reprime muitos desejos apenas por medo de perder sua fortuna, não por princípio moral. A parte apetitiva começa a tomar conta, focada no desejo necessário de riqueza. E surgem os zangões na cidade, pessoas ociosas, algumas sem ferrão, mendigos, outras com ferrão, criminosos. A divisão social aumenta. E isso leva ao quê? Leva à democracia. Os pobres, vendo a fraqueza e a ganância dos ricos, se revoltam e tomam o poder. A democracia platônica é caracterizada por uma liberdade extrema, que ele vê como excessiva, beirando a anarquia. Como assim excessiva? Todos são considerados iguais em tudo. Não há respeito pela autoridade ou pela especialização. Há uma diversidade enorme de estilos de vida.
Cada um faz o que quer. Até os animais, ele brinca, andam mais livres e arrogantes. O homem democrático é governado por todos os tipos de desejos, os necessários e os não necessários, tratando todos os prazeres como iguais, vivendo ao sabor do momento. A alma é um caos de apetites. E o excesso de liberdade leva ao seu oposto, imagino. Exatamente. O excesso de liberdade democrática leva à demanda por ordem a qualquer custo. O povo, cansado do caos e explorado pelos zangões mais agressivos, acaba buscando um protetor, um líder forte. Que se torna O tirano. Esse protetor começa eliminando seus inimigos, depois os cidadãos mais virtuosos e corajosos que poderiam desafiá-lo. Cerca-se de mercenários e escravos libertos, aumenta impostos, provoca guerras para manter o controle. É o pior regime de todos. E a alma tirânica, como ela é? É a imagem da doença e da infelicidade completas. O homem tirânico é totalmente escravizado pelos seus desejos mais baixos, básicos e ilegítimos. Platão simboliza isso por Eros, o desejo amoro-sexual, se tornando um tirano dentro da alma. Ele vive em constante medo, paranoia, isolamento, comete os piores crimes para sustentar seus vícios insaciáveis, é a alma em completa desarmonia, a antítese da justiça. Então, essa descrição dos regimes serve para mostrar que o homem justo, o filósofo, é o mais feliz e o tirano o mais infeliz. Exatamente. Platão conclui essa parte provando de várias maneiras a superioridade da felicidade do justo sobre do injusto. Ele até faz um cálculo matemático meio lúdico, dizendo que o rei filósofo é 729 vezes mais feliz que o tirano. 729? Por que esse número? É 9 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E cada regime está a uma certa distância da verdade e do prazer verdadeiro. Mas o ponto principal é: o filósofo experimenta os prazeres da razão e do conhecimento, que são os mais reais e duradouros. O tirano vive nos prazeres mais baixos e ilusórios, os mais distantes da verdade e da ordem natural da alma. Ele é o mais infeliz porque é o mais injusto, o mais doente na alma. Entendi. A descrição da decadência reforça a tese inicial sobre a justiça ser a saúde da alma e fonte de felicidade. E no último livro, o livro X, ele ainda volta a falar de poesia? Eu achava que a censura na educação já tinha resolvido isso. Ele volta, e com argumentos ainda mais filosóficos e contundentes contra a poesia, especialmente a poesia imitativa, mimética, como a épica de Homero e a tragédia. Por que ele é tão duro com a arte? Primeiro, pelo argumento ontológico. A arte está a 3 graus de distância da verdade. Pensa numa cama. Existe a forma da cama, a ideia perfeita criada por Deus, segundo ele aqui, a cama física feita pelo marceneiro, cópia da forma, e a pintura da cama, feita pelo artista, cópia da cópia. O artista imita apenas a aparência da coisa, não sua realidade ou função. Ok, a arte não seria um caminho para a verdade última. Mas qual o problema psicológico? O problema maior, para Platão, é o efeito da poesia na alma. Ele argumenta que a poesia imitativa, especialmente a tragédia e a comédia, apela para a parte inferior e irracional da nossa alma. Nossas emoções, nossos sentimentos de piedade, medo, luto ou mesmo o riso exagerado. E qual o problema de sentir emoções? O problema é que, ao nos identificarmos com os personagens e suas paixões, nós estaríamos alimentando e fortalecendo essa parte emocional da alma, justamente a parte que a razão deveria controlar para manter a harmonia interior, a justiça. Assistir a um herói se lamentando em excesso nos palcos, por exemplo, nos encorajaria a fazer o mesmo na nossa vida, em vez de exercitar o autocontrole racional. Por isso, ele conclui que esse tipo de poesia é perigoso e deve ser banido da cidade ideal. Uma visão bem austera da arte. Depois dessa crítica final à poesia, ele ainda trata da imortalidade da alma. Sim, ele quer dar um fundamento ainda mais sólido para a importância da justiça. Ele oferece um argumento para a imortalidade da alma. Qual é o argumento, basicamente? Ele diz que cada coisa tem um mal que lhe é próprio e que a destrói a ferrugem para o ferro, a doença para o corpo. O mal próprio da alma seria a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância. Mas ele observa,
A injustiça, por pior que seja, não parece destruir a alma fisicamente. Não a desintegra. Um homem pode ser terrivelmente injusto e viver muito tempo. Certo. Ora, se o mal que é próprio da alma não a destrói, então nenhum mal externo, como uma doença do corpo ou uma arma, poderia destruí-la. Portanto, a alma deve ser imortal. É um argumento. Interessante. E se a alma é imortal, as consequências da justiça e da injustiça vão além desta vida? Exatamente. Se a alma é imortal, a justiça encontra sua recompensa definitiva e a injustiça sua punição. E para ilustrar isso e encerrar a República com uma nota mais mítica e religiosa, Platão apresenta um mito de Er. Ah, o mito do soldado que morreu e voltou. Esse mesmo. Era um soldado que morreu em batalha, mas sua alma foi ao além e viu como as coisas funcionam por lá. E depois ele ressuscitou no campo de batalha para poder contar aos outros. E o que ele viu? Ele descreveu o julgamento das almas após a morte. As almas justas eram recompensadas por 1000 anos em lugares celestiais e as injustas eram punidas por 1000 anos em lugares subterrâneos, sofrendo 10 vezes por cada injustiça cometida. Um ciclo de recompensa e punição, mas o ponto crucial vem depois, né? Sim, o ponto mais filosófico do mito é o que acontece depois desses 1000 anos, a escolha da próxima vida. As almas se reúnem num lugar onde lhes são apresentados vários modelos de vida. Vidas de tiranos, de animais, de artesãos, de filósofos, de atletas, e cada alma tem que escolher qual será sua próxima encarnação. E a escolha é livre. A escolha é livre, mas ela é fortemente influenciada pela experiência e pelo caráter da vida anterior. Aqui a filosofia se mostra crucial. Como assim? Uma alma que foi justa apenas por hábitos, sem ter compreendido filosoficamente o bem e o mal, pode acabar escolhendo o mal, seduzida pela aparência de poder de uma vida de tirano, por exemplo, sem perceber as misérias que vêm com ela. Já uma alma que cultivou a filosofia, como a de Odisseu no mito, que estava cansado de ambição, escolhe com sabedoria uma vida simples e tranquila de um homem comum e desconhecido. Então, o conhecimento filosófico ajuda a fazer a escolha certa para o próximo ciclo. E a responsabilidade é de quem escolhe. Totalmente. O mito termina com a famosa frase proclamada pelas parcas, as deusas do destino. A culpa é de quem escolhe, o Deus é isento de culpa. A responsabilidade pelo nosso destino, tanto nesta vida quanto nas futuras, é nossa. Depende das escolhas que fazemos, e a filosofia é a melhor guia para fazer escolhas sábias. Uau! Então o mito fecha o livro reforçando a importância da justiça e da filosofia para a felicidade da alma, não só aqui, mas na eternidade. Exatamente, ele amarra tudo. Então, fechando esse nosso mergulho em A República, passamos pela busca inicial pela definição de justiça, pela construção da cidade ideal como um modelo ampliado da alma justa. Vimos as propostas radicais como o filósofo rei e a comunidade de guardiões. Analisamos a inevitável decadência dos regimes e das almas e terminamos com o destino eterno da alma no mito de Er. Que obra! Sem dúvida alguma, é uma obra de fôlego imenso. A mensagem central que fica, eu acho, é que a justiça, para Platão, não é só uma convenção social ou um conjunto de regras. É, acima de tudo, essa harmonia interna da alma, onde a razão, educada pela filosofia, governa o espírito e os apetites. E essa harmonia é a saúde da alma. É a saúde, a virtude e a felicidade da alma. É algo desejável por si mesmo, independentemente das consequências externas, embora Platão também argumente que ela trará as melhores consequências, tanto nesta vida quanto na próxima. A cidade ideal, com todas as suas estruturas que nos parecem estranhas ou até autoritárias hoje... Como a censura, a eugenia. Exato. Elas servem principalmente como essa imagem ampliada, esse paradigma da ordem e da harmonia que cada um de nós deveria buscar dentro de si mesmo. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas?
Para Platão fica bem claro, né? A famosa frase atribuída a Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, ecoa aqui. A filosofia não é um luxo intelectual. Não mesmo. É a ferramenta essencial para o autoconhecimento, para alcançar a justiça interior e, por fim, para contemplar a verdade última, o bem, que é a fonte de toda a realidade e valor. Fica então, talvez uma reflexão final para quem nos ouve. A visão de Platão é fascinante, profunda, mas também desafiadora, né? Essa sociedade tão rigidamente estruturada, governada por uma elite filosófica, onde o coletivo parece ter uma primazia tão grande sobre o indivíduo, onde a arte que amamos é vista com tanta suspeita. Sim, com certeza entra em choque com muitos dos nossos valores modernos de liberdade individual, democracia, pluralismo, liberdade de expressão. Como a gente pode dialogar com essas ideias hoje? Como reconhecer a profundidade da busca platônica pela ordem, pela razão, pela justiça como harmonia, sem ignorar as implicações potencialmente autoritárias ou iliberais de algumas de suas propostas? É uma tensão interessante. Levanta uma questão fundamental, que talvez seja perene. Qual o equilíbrio certo entre ordem e liberdade? Entre a razão e emoção? Entre as demandas do indivíduo e as necessidades da comunidade? A República, mesmo depois de 2.400 anos, continua nos provocando a pensar sobre essas questões essenciais. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.